acho que foi. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, versículo de número 10. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, versículo de número 10. Gostaria de intitular a mensagem dessa noite: conservando o melhor vinho. Aleluia. Conservando o melhor vinho. Eu tinha outra mensagem para ministrar, mas acho que essa não é a ocasião. E Deus me confirmou esta palavra lá no Evangelho de João 2,10, que diz assim: todo homem, disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Você pode tomar o seu assento louvando o Senhor. Amados, esse texto ele está relacionado ao famoso episódio do casamento em Caná da Galileia. E nesse texto, aleluia, o mestre Sala, ao provar o vinho que foi produto de um milagre em que Jesus transformou aquelas águas para garantir que a festa continuasse e que não houvesse nenhum contratempo que impedisse que aquele casamento fosse bem sucedido logo no seu nascedouro. O mestre Sala, que é como o chefe da cozinha, que prepara os alimentos e que inspeciona os mesmos com o intuito de que não haja nenhum problema ou contratempo na realização da cerimônia e do comes e bebes. Ele se dirige ao noivo, não sabendo a origem do vinho, embora os empregados estivessem cientes de quem havia realizado o milagre, pois eles estavam presentes no momento do mesmo. O mestre Sala, ele faz uma declaração cultural, um costume da época, em toda festa, que costumava-se com uma espécie de jogo de cintura para economizar nos recursos, que o bom vinho, ou seja, o vinho de qualidade, era oferecido na introdução do comes e bebes, e que depois de já os convidados beberem já bastante, já estarem com seu discernimento já comprometido pela ação direta do vinho, aí eles mudavam a qualidade do vinho bom para o vinho inferior, que é mais barato e que assim traria uma certa economia para o bolso do anfitrião da festa. E o que me chama a atenção nesse texto é que o mestre Sala, ele se dirige ao anfitrião, porque o anfitrião é o responsável por todo aquele acontecimento, aquela celebração que era o noivo. Afinal, era a reputação do noivo que estava em jogo com aquele contratempo do vinho ter acabado. Mas aqui nesse texto eu percebo, e eu gostaria de enfatizar isso, alguns pontos eu queria enfatizar que nos
nos ensinam, não somente na nossa vida espiritual ou ministerial, mas na nossa vida de forma geral, a sempre manter o bom vinho. Isso quer dizer, manter a qualidade da prestação de serviço. É sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. E há alguns princípios elementares nesse texto que nos proporcionam a capacidade de manter essa qualidade na nossa prestação de serviço, porque o vinho sendo servido era, como é que eu posso dizer? Era o trabalho dos garçons da época, dos homens que serviam as mesas. E na nossa vida ministerial, ou na nossa vida de forma geral, não é diferente. Nós estamos na terra com um objetivo: servir primeiro a Deus e depois servir ao nosso próximo. Por isso que o primeiro e grande mandamento, quando Jesus é questionado sobre o mesmo, aquele escriba ele declara dizendo, Jesus pergunta: sabes os mandamentos? Qual é o grande mandamento? Ele responde: o primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo a ti mesmo. E quem ama, irmão, ele vive uma vida de serviço, porque amar é servir, amar é se dedicar, e dedicação fala justamente disso, de serviço. Então é sobre isso que eu queria falar nessa noite, fazendo uso como base textual o capítulo de número 2 do Evangelho de João, que justamente nos dá a conhecer um episódio conhecido nas Escrituras Sagradas, que fala sobre as bodas de Caná, ou seja, o casamento que houve em Caná da Galileia, que teve Jesus, aleluia, como convidado, como um dos convidados, e que se Jesus não estivesse lá, o negócio não tinha dado certo. Então eu vejo, quando eu leio esse texto, alguns princípios que me capacitam ou me qualificam a manter uma boa qualidade de serviço, ou seja, a manter o vinho bom. O primeiro princípio que eu aprendo, nós que hoje estamos no culto de adoração, e é considerado também um culto da família, porque é o dia em que ninguém está trabalhando, todo mundo tem disposição e tempo para vir para a casa de Deus, para poder aprender mais acerca da palavra de Deus. O primeiro princípio que eu aprendo aqui, irmão, está no versículo de número 2 do capítulo de número 2 de João, que diz: foram também, diz aqui no versículo 1, ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Nós vemos que nessa época aqui, Jesus ainda não era famoso pelos milagres, prodígios e sinais que ele manifestava através do seu ministério. Mas sabe o que eu acho interessante? É que mesmo Jesus não sendo ainda famoso, esse noivo que estava como anfitrião da festa, realizando este casamento, ele se preocupa em convidar Jesus e os seus discípulos. Eu subtendo por esta palavra que a mãe de Jesus tinha um certo grau de relacionamento com o noivo, porque ninguém convida alguém para uma festa sem que tenha ao menos um grau de relacionamento com o convidado. Não é hábito alguém convidar uma pessoa que não sabe quem é, que não sabe a procedência, não sabe de que família é, para participar de uma celebração familiar. E eu entendo, pois a palavra de Deus diz que estava ali a mãe de Jesus, eu entendo que
ela deve ter um grau de relacionamento ou com o noivo ou com a noiva ou com os dois, não sei. A Bíblia não deixa claro isso. Mas o fato de Jesus também ter sido convidado, isso mostra que certamente a família de Jesus, sua mãe, seu pai, tinham um grau de relação com aquele casal que estava iniciando uma nova família sobre a terra. E falando sobre a questão de vinho novo, eu entendo pelo versículo 2 que diz a palavra: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Sabe qual é o primeiro princípio que eu aprendo para manter o bom vinho, ou seja, uma prestação de serviço de qualidade? O primeiro princípio que eu vejo é não nutrir pretensão. Jesus não estava ali pela fama. Jesus estava ali porque certamente era um amigo particular daquela família. Então eu entendo que uma das formas mais adequadas de se manter o bom vinho, ou seja, uma prestação de serviço de qualidade, é não ter pretensão na prestação de serviço. Tem gente que faz, ou serve, ou trabalha, ou se dedica, porque a pretensão dele é reconhecimento, é querer aparecer, é querer ser reconhecido, e em alguns casos querer ser até mesmo celebrado. Só que quando eu olho para a vida de Jesus aqui, esse episódio, esse texto, eu percebo que Jesus não tinha a mínima intenção de aparecer. A intenção de Jesus era comparecer e celebrar juntamente com aquele casal o nascimento de uma nova família. É estar junto para se alegrar. Porque quem serve em função da alegria e da satisfação alheia, aleluia, esse daí consegue conservar o bom vinho. Tem gente que só mantém a qualidade se ele for percebido. Tem gente que só mantém a qualidade do serviço se ele for elogiado. Tem gente que só mantém, aleluia, a boa qualidade de prestação de serviço se alguém chegar e dar um tapinha nas costas e elogiá-lo. Jesus aqui não. Ele estava lá para o que desse e viesse. Ele não estava lá para que o nome estivesse no cartaz. Ele não estava lá para aparecer. Ele não estava lá para que o nome dele fosse celebrado como se fosse uma espécie de celebridade ou coisa parecida. Infelizmente, no nosso meio, para que um obreiro mantenha a qualidade de serviço, a boa qualidade de serviço, tem que haver alguma vantagem ou algum benefício na oferta da prestação de serviço. É aí que está o problema. Porque quando não há o devido reconhecimento, quando não há benefício, quando não há vantagem, o que é que acontece com o obreiro? Ele não comparece. É o que acontece com algumas pessoas. Às vezes você convida para uma festa ou para uma celebração. Aí, se não houver o devido reconhecimento, a pessoa não vem. Tem gente que só vem se for o pregador da noite. Tem gente que só vem se for o levita destacado da noite. Tem gente que só vem se o nome dele estiver em evidência, irmão. E esse tipo de gente, ele só mantém a qualidade de serviço se for bem pago pelo mesmo. Ou seja, é como se fosse uma espécie de mercenário, irmão.
Jesus não era mercenário. Jesus não estava ali com aquela família pelo que a família lhe podia oferecer. Ele estava ali porque Jesus estava se alegrando com uma nova família que dava-se início sobre a terra. Então eu entendo que um dos princípios elementares para se manter o bom vinho, como disse o mestre Sala, é a prestação de serviço sem pretensão. É a pessoa que não tem, como pode dizer assim, interesses pessoais em jogo. Quem não tem pretensão, o único intuito é cumprir o seu papel. E quem cumpre seu papel, irmão, tem como consequência o devido reconhecimento. Tem gente que já vem só pelo reconhecimento, mas o princípio correto é você fazer a sua parte. O reconhecimento é consequência. O problema de muita gente hoje é esse. Se não tiver o reconhecimento, não tem qualidade. Aí quando a pessoa precisar, ela não vai estar disponível. Sabe por quê? Porque não teve o devido reconhecimento. Aqui Jesus não. Aqui a Escritura diz: foram convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Não esqueceram daqueles que andavam com Jesus. Não esqueceram daqueles que caminhavam com Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quem anda junto, desfruta junto. Quem anda junto, desfruta junto. Tem gente que quer o benefício, mas não quer andar junto. Tem gente que quer vantagem, mas não quer cooperar com dedicação e andar junto. Você vê que o noivo não tinha por que convidar o discípulo de Jesus. Afinal, os discípulos não faziam parte da família. Quem era da família era só Jesus. Mas você vê que eles andavam com Jesus, querendo ser como Jesus, e acabaram sendo convidados, assim como Jesus foi convidado. Isso quer dizer, quem anda com Jesus também participa de tudo que Jesus conquistou. Tem gente que quer participar, mas não anda com Jesus. Tem gente que quer usufruir, mas não quer se envolver. Você quer conservar o bom vinho? Anda junto. Aprenda. Porque os discípulos estavam aprendendo. Estavam sendo recrutados para uma missão. Então, a única forma de você manter, aleluia, a qualidade de serviço é você andar com quem tem para oferecer, irmão. Com quem está ali para te ajudar a crescer, te ajudar a te desenvolver. Porque a intenção de Jesus aqui era discipular esses homens para que eles dessem continuidade à obra de evangelização que ele estava executando sobre a face da terra. Um outro princípio que eu vejo aqui, que me capacita ou me qualifica para manter o bom vinho, ou seja, a boa qualidade de serviço, está no versículo de número 3 e 4, que diz: faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Você quer manter a boa qualidade de serviço? Saiba fazer tudo no tempo certo. Tudo que é feito fora do tempo está errado. Mas quando o que você tem que fazer é feito no tempo que Deus permite, pode ter certeza que o que você fizer vai dar certo para a glória de Deus. Eu vejo
como exemplo a minha própria experiência. Quando eu tentei fazer uma obra fora do tempo e fora do que Deus havia prescrito. O que foi que aconteceu? Deu tudo errado e no final das contas tive que fechar as portas. Por quê? Porque foi feito fora do tempo e fora do padrão que Deus havia revelado. A natureza do ser humano é uma natureza ansiosa, querendo fazer tudo no seu tempo, na sua hora e no seu jeito. Maria, como ser humano, naturalmente se dirige a Jesus e informa a situação. Por quê? Porque naqueles dias, para aquela cultura, para aquele costume, era uma tragédia, irmão, faltar o vinho. E não havia tempo de conseguir outro. Então Maria faz o quê? Naturalmente se dirige ao seu filho e expõe a situação. Não tem vinho, acabou o vinho. Como quem diz assim: esse negócio aqui, se os convidados souberem, vai ser um falatório e a vergonha vai viralizar. E o casamento já vai começar com o pé esquerdo. Ou seja, a festa estava ameaçada. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Que a pessoa ela tem que saber fazer tudo no tempo certo, mas também tem que se dirigir à pessoa certa. Ela se dirige a Jesus. Jesus responde dessa forma para Maria: não é ainda chegado o meu tempo, a minha hora. Mas Maria, no verso de número 5, versículo número 5, diz aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, ela entendeu que as coisas não acontecem no tempo e no jeito que a gente quer, mas do jeito e no tempo que Jesus vai realizar. Se é Ele que vai fazer, irmão, se Ele disse que falou que vai fazer, que vai mudar, que vai transformar, pode ter certeza, se Ele apontou um tempo, esse tempo vai chegar na nossa vida. Esse tempo vai acontecer. A palavra do Senhor diz que quando ela ordena aos empregados que façam o que Jesus diz, aí Jesus, ele dá ordem. Diz a Escritura que haviam ali 6 talhas de pedra que serviam como recipiente para armazenar a água usada para a purificação dos judeus, dos convidados que vinham do deserto, que precisavam lavar as mãos, lavar os pés, se recompor para poder compartilhar da festividade para a qual eles foram convidados. Sabe o que é interessante? É que Jesus ele faz uso justamente dessas talhas para operar o primeiro milagre no seu ministério. Quer manter o bom vinho? Aleluia. Faça o que Jesus lhe disser. Faça o que Jesus lhe disser. A obediência continua sendo um dos princípios elementares para se manter a qualidade do serviço. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que muitas das vezes se deixa levar pelas circunstâncias e esquece que nada foge do controle de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus ele dá uma ordem: enchei de água essas talhas. E os empregados no versículo de número 7, que eram empregados do noivo, enchem-nas até em cima. E disse-lhe Jesus, você vê que Jesus vai dando só a ordem, vai só conduzindo a situação. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. Ele não manda. Sabe o que é interessante isso? A obediência é algo tão delicado que se Jesus fosse outro, ele poderia ter ordenado, ter tomado a rédea total da situação e ordenado que já oferecesse direto para os empregados, para os convidados da festa.
Sabe o que me chama a atenção aqui nesse outro princípio? O princípio da obediência para se manter o bom vinho. É que Jesus, ele não passa por cima da autoridade do mestre Sala. Você pode ser a pessoa mais usada, mas se você está sob uma liderança, se a liderança, mesmo não sendo usada como você, mas tem autoridade sobre você, respeite, porque no teu respeito e na tua obediência ao princípio de autoridade, aleluia, que você vai confirmar e vai conservar a melhor prestação de serviço. Ninguém gosta de lidar com rebeldia. Uma das principais características de quem é rebelde, de quem não é submisso, é justamente passar por cima de autoridade. Jesus, apesar do milagre sobrenatural, ele poderia se ensoberbecer: eu sou Deus, eu mando no negócio, e oferece logo, manda logo para todos. Não, ele manda encher até em cima, e depois manda que levassem para o mestre Sala experimentar. Ele manda passar pelo controle de qualidade, porque Jesus sabia que nada ia para a boca do convidado sem antes passar pela boca do mestre Sala. Toda liderança tem que receber satisfação dos seus liderados. A pessoa que é submissa, antes de qualquer coisa, ela dá satisfação do que faz ou do que deixa de fazer. Sabe o que é isso? Respeito. Sabe por que tem muita gente fracassando ministerialmente e até mesmo na vida secular? Porque não tem o hábito de dar satisfação das coisas que faz. Para quem está sob sua submissão, para quem está em eminência. Não é para qualquer pessoa, é para quem lhe é sujeito. Por exemplo, se você está numa empresa e você é um funcionário, você assinou um contrato de submissão. Você vai estar prestando o teu serviço àquela empresa, e aquela empresa vai fornecer todo o recurso necessário para a execução do seu trabalho. E com isso você vai dever o quê? Você vai dever respeito e submissão àquela empresa. Tudo que você fizer, você vai ter que dar conta a quem estará como teu supervisor ou como teu gerente. Porque o que vier a acontecer não é o teu nome que vai estar em evidência, mas é o nome de quem ou da empresa que você representa. Então Jesus aqui, ele ensina esse princípio. Ele faz o milagre, ele ordena, porque ali quando a mãe de Jesus fala: fazei tudo quanto ele vos disser, ela já deixou bem claro: quem está mandando aqui nesse nível é o meu filho. Porque se é ele que vai resolver, então ele manda nesse nível aqui. Ou seja, se cada um souber a sua posição, tudo vai dar certo e a qualidade vai se manter a mesma, boa. Jesus dá ordem aos empregados: enchei essas talhas. Foram lá e encheram. E agora, Jesus? Agora pega essas talhas e leva ao mestre Sala. E acabou. Jesus sai de cena. Você pode observar. Jesus sai de cena, não aparece mais. E quem entra em cena agora é quem? Mestre Sala. Você tem que aprender a se colocar no seu lugar para manter a qualidade do seu serviço. Porque quem tenta entrar no lugar de outro acaba, aleluia, acaba se prejudicando. A Escritura diz que Jesus sai de cena. Por quê? Porque o que Jesus tinha para fazer, ele já fez.
foi resolver o problema da falta do vinho. Ele mandou encher 6 talhas, que foi a quantidade suficiente para que a festa continuasse e não houvesse mais contratempo. E para quem foi dirigida as talhas? Para o mestre Sala. E levaram, diz o versículo 8. No versículo 9 diz: logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, chamou o mestre Sala a quem? Ao anfitrião, ao esposo. Aí é o texto que nós estávamos lendo. Disse-lhe o mestre Sala: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então inferior. Mas tu guardaste até agora o vinho bom. Quem foi beneficiado? O anfitrião que convidou Jesus despretensiosamente para a festa. Você quer manter a qualidade de serviço boa? Então entenda que você que está sob uma liderança deve satisfação. Nunca tenta passar por cima de qualquer autoridade que estiver sobre você, seja ela espiritual, seja ela secular. Porque quando você se mantém na obediência, Deus ele vai lá e te honra diante das autoridades. Porque a consequência da obediência é justamente essa, autoridade. Porque a hora que a autoridade precisar de um substituto, ele vai ter segurança de colocar aquele que lhe é devidamente submisso. Lembra de Josué? Eu não vejo nenhum episódio quando eles estavam no deserto, eu não vejo em nenhum momento Josué passando por cima da autoridade de Moisés. Todas as vezes que Moisés precisava de uma tarefa de Josué, Josué estava pronto para executar. Mas quando eu vejo Miriam e Arão falando contra Moisés por trás, por causa de uma mulher cuxita, quando eu vejo, aleluia, Coré, Datã e Abirão tentando usurpar a autoridade espiritual de Moisés, o que acontece? Deus vai lá e pune os transgressores. Os primeiros eram família, os segundos eram parentela. Isso mostra que para Deus não tem acepção de pessoas, seja família ou não. Se tentar passar por cima da tua autoridade e você se manter debaixo da autoridade de Deus, se manter sobre o teu salto, pode ter certeza que Deus ele vai descer e vai julgar a tua causa com justiça para a glória do seu nome. Você só consegue se manter se você não descer no nível do teu adversário. Você vê que vários são os princípios nesse texto, mas os que me chamaram mais atenção, que nos proporciona condições para mantermos a boa prestação de serviço é: primeiro, não tenha pretensão de fazer as coisas, faça por amor, faça para cumprir o mandamento, porque se o mandamento é amar, o amor vem para beneficiar e não para prejudicar, para fazer os outros felizes e não para aborrecer ou para irritar. Então Jesus não estava ali para ser celebrado, ele estava ali para celebrar, para se alegrar, para cooperar para o bom andamento da festa. Ele foi sem pretensão nenhuma, ele não foi para fazer nada, só para se alegrar. De repente acontece um contratempo, a mãe de Jesus recorre a ele, e a palavra de Deus diz que Jesus vai lá, diz: espera que ainda não é o tempo, manda esperar o tempo certo, sem pretensão, saber fazer tudo no tempo certo, e por fim, não passar por cima de autoridade. Esteja no seu lugar. Ordenou aos servos: enche as talhas, encheram as 6 talhas, agora leva ao mestre Sala, porque ele é responsável pelo controle de qualidade. Quando ele aprovou, aí sim ele vai lá e autoriza: pode servir aos convidados. Enquanto os convidados estão sendo servidos, o que é que o mestre Sala faz? Chama o noivo no canto e elogia o noivo dizendo: todos têm costume de primeiro servir o bom vinho e depois o ruim, mas tu até agora serviste o bom vinho. Ou seja, o final é o quê? Sucesso para a glória de Deus. Então, irmãos,
A única forma de sermos bem-sucedidos na nossa prestação de serviço e recebermos o devido reconhecimento pelo que nós fazemos é atentarmos para esses princípios que Jesus nos ensina. Não tenha pretensão de fazer as coisas. Saiba fazer tudo no tempo certo e não passa por cima de ninguém, mas cumpra o seu papel para que tudo seja para a glória de Deus. Amém? Ponha-se de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor. Terminar o culto primeiro. Amém. Vai deixar que a gente vai orar assim com certeza. Amém. Então vamos orar. Deus, eu quero te agradecer nesta noite, porque tu continuas sendo o Deus que transforma água em vinho. Aquilo que não tem sabor naquilo que tem sabor. Aquilo que não tem cor para aquilo que tem cor. Tu és o Deus que dá sentido à vida. Tu és o Deus que não permite, Senhor da glória, que a tragédia, que a desgraça, que os contratempos da vida impeçam do teu povo ser bem-sucedido no seu serviço em agradar o teu coração. Por isso, Deus, eu te peço nesta noite, abençoa a vida da tua igreja. Que o teu Espírito Santo continue nos fortalecendo e nos capacitando para que nós possamos até o fim oferecer, Senhor, o bom vinho, a boa qualidade de serviço para a glória do teu nome. Deus, eu te peço nesta noite, Senhor, que o teu Espírito Santo venha agir nos nossos corações, para que não deixemos que as circunstâncias ou pessoas que se opõem à tua vontade comprometam a qualidade da nossa obra, do nosso ministério, da nossa prestação de serviço. Deus, assim eu te agradeço nesta noite, para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, eu quero te pedir nesta noite pelo seu Ailton, Senhor, que precisa de um milagre naquele leito. Pai, a situação já está entregue nas mãos do Senhor. Os médicos, ó Deus, já fizeram o que poderia ter sido feito, Senhor, segundo as condições da medicina contemporânea. Mas nós cremos num Deus que opera milagres. Nós cremos num Deus que reverte a situação. Nós cremos num Deus que converte a morte em vida. Nós cremos num Deus que tem o poder de fazer tudo mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Assim, Senhor, eu te peço pela vida deste homem, ó Pai, que o teu Espírito Santo visite-o no leito da sua enfermidade, para que ele, Senhor da glória, tocado pelo teu Espírito Santo, venha sentir em si a cura vinda da parte do Senhor sobre a vida dele, porque a enfermidade não pode, Senhor, impedir o teu agir, o mal não pode impedir o teu agir. Recalabaxedecai, tu és Jeová Rafa, o Senhor que nos sara. Por isso, Deus, eu te peço, opera na vida dele, faz a tua obra, Senhor, na vida dele, que o teu Espírito Santo venha reverter o quadro clínico na vida dele, que o teu Espírito Santo venha envolvê-lo, Senhor Deus, nesta noite, e que algo diferente, sobrenatural, recalabaxedecai, venha acontecer, ó Deus, naquele lugar, e este homem, Senhor da glória, venha sentir no seu corpo, como aquela mulher da hemorragia, Senhor, venha sentir no seu corpo a cura, Senhor, acontecer através do poder da tua unção. Deus, eu te peço nesta noite, faz a tua obra na vida dele, porque, Senhor, a tua palavra diz que quando chegamos às portas da morte e invocamos o teu nome, então, Senhor, ele ouve a nossa oração, entra com providência e nos livra da morte, nos restituindo a vida. Por isso, Deus, eu te peço,
Faz a tua obra na vida dele. E que o teu Espírito Santo venha confirmar, Senhor da glória, com sinais, aquilo que tu estás fazendo na vida deste homem. Porque eu tenho certeza, Senhor, que aquela alma, ela é uma alma preciosa para ti. Portanto, Pai, que através da nossa oração e da nossa fé, o milagre, Senhor, sobrenatural da cura aconteça, Senhor, para a glória do teu nome, para que o teu nome, Senhor, seja reconhecido e reverenciado naquele lugar. Deus, eu oro nesta noite e te agradeço nesta hora, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, em nome de Jesus. Deus, abençoa a tua igreja, seja conosco, que o Senhor venha nos acompanhar e nos dê uma noite abençoada e uma semana de grandes vitórias e grandes experiências em tua presença. Assim, ó Deus, nós oramos, ó Pai, guarda a nossa família, liberta quem precisa ser liberto, desperta quem precisa ser desperto, Senhor da glória, e restabelece quem precisa ser restabelecido, para a glória do teu nome, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. A igreja de Deus diz: amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é o nosso e nada. Deus abençoe, aplauda o Senhor. Amém. E até terça-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus.